E se eu te dissesse que por trás de cada apresentação perfeita, existe um momento de puro terror, que a mulher mais talentosa do palco estava, naquele exato instante, desmoronando nos bastidores, e apenas um estranho com uma câmera velha testemunhou tudo. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir como um homem que perdeu tudo encontrou algo que nem sabia que procurava, e como um único momento de vulnerabilidade pode mudar 2 vidas para sempre. Se histórias reais sobre recomeços inesperados tocam você, deixe seu like agora. Isso me mostra que devo trazer mais narrativas assim, que revelam a humanidade por trás das fachadas perfeitas. E se inscreva no canal, para não perder as próximas histórias que vão fazer você repensar o que significa verdadeiramente recomeçar. Marcos Tavares tinha 42 anos, quando percebeu que havia se tornado um fantasma na própria vida. Esse chefe de cozinha, dono do que um dia foi o restaurante Tempero e Memória, ele agora ocupava um apartamento de 2 cômodos, num bairro onde o silêncio da noite era quebrado apenas por cachorros vadios e sirenes distantes. As paredes descascadas guardavam poucos pertences. Uma cama, uma mesa, algumas roupas penduradas em cabides enferrujados, e uma fotografia emoldurada que ele evitava olhar diretamente. Clara, sua esposa, sorria naquela imagem capturada 3 anos atrás. Na cozinha do restaurante, segurando uma travessa de cordeiro ao molho de romã, ela usava o avental bordô que ele havia dado de presente no aniversário de casamento. 6 meses depois daquela foto, veio o diagnóstico. 18 meses depois, ela se foi. O restaurante tentou resistir por mais 1 ano, mas as dívidas acumuladas durante o tratamento, somadas à ausência de ânimo de Marcos para cozinhar, transformaram o sonho em um fracasso emoldurado por uma placa de aluga-se na fachada. Agora ele sobrevivia de bicos, entregas, pequenos reparos, qualquer coisa que pagasse o aluguel. A câmera fotográfica que descansava sobre a mesa nem era dele. Era emprestada do cunhado, que tentava ajudar, oferecendo trabalhos esporádicos. Marcos não tinha paixão por fotografia, mas precisava comer. Um dia de cada vez, sem expectativas, era seu novo mantra. Naquela tarde de quinta-feira, ele olhava a foto de Clara pela 1000ª vez, sussurrando baixinho: desculpa por não ter conseguido. O telefone tocou, quebrando o silêncio sufocante. Era um número desconhecido, oferecendo trabalho urgente. A voz ao telefone revelou: concerto no Teatro Municipal. Hoje à noite, a pianista é muito exigente com privacidade. Nenhuma foto dela sem autorização expressa. Isabela Fonseca, aos 35 anos, era tudo aquilo que as manchetes adoravam celebrar. Prodígio do piano desde os 7. Vencedora de prêmios internacionais, antes dos 20. Turnês que cruzavam continentes como quem cruza ruas. Seu nome aparecia em revistas de cultura ao lado de adjetivos como brilhante, impecável, virtuose. As críticas sempre usavam superlativos. Os teatros sempre esgotavam ingressos. Os empresários sempre renovavam contratos. Mas havia um custo que nenhuma matéria mencionava: 180 dias por ano, em hotéis impessoais, onde ela decorava o número do quarto na chavinha plástica, para não esquecer onde estava quando acordasse. Relacionamentos que morriam antes de começar, porque não há como construir intimidade entre aeroportos. Solidão disfarçada de glamour, empacotada em vestidos de gala e sorrisos ensaiados para fotógrafos. Este concerto no Teatro Municipal era o último da turnê sul-americana. O grande finale antes de 3 semanas, supostamente livres, que ela já sabia que preencheria com ensaios, porque parar significava pensar. O repertório era desafiador: Rachmaninoff, Chopin. Peças que exigiam não apenas técnica, mas alma exposta. A plateia seria seleta, críticos internacionais incluídos, gente que detectava imperfeição como tubarões detectam sangue. Em seu quarto de hotel na manhã daquele dia, Isabela ensaiava uma passagem particularmente complexa do prelúdio quando sentiu.
Marcos chegou ao Teatro Municipal 2 horas antes do concerto e sentiu-se imediatamente deslocado. A arquitetura neoclássica é imponente, com seus lustres de cristal, que pareciam cascatas de luz congelada. Os tapetes vermelhos que abafavam passos, as escadarias de mármore, que ecoavam séculos de cultura que ele nunca frequentara. Ele vestia a melhor calça que tinha, ainda assim surrada nas bordas, e carregava a câmera antiga, como quem carrega a ferramenta de trabalho, não instrumento de arte. Pessoas circulavam com familiaridade arrogante. Músicos em trajes elegantes, técnicos ajustando equipamentos sofisticados, produtores falando em headsets com urgência performática. Uma mulher de taier preto e prancheta eletrônica próximo sei dele, com eficiência militar. Renata, produtora executiva, despejou instruções sem respirar. Fotografe ambientes, bastidores, equipamentos. Nada de artista sem permissão expressa. Mantenha-se invisível. Entregue arquivos digitais até meia-noite. Marcos acenou compreensão silenciosa e começou a circular pelos corredores labirínticos do teatro. Observou músicos da orquestra afinando instrumentos em salas laterais, técnicos testando a acústica com medidores eletrônicos, a tensão palpável de um evento que não poderia falhar. Ele procurava ângulos interessantes, tentando capturar a grandiosidade, sem parecer turista deslumbrado. Foi ao fotografar um corredor de camarins, iluminado por arandelas antigas, que percebeu uma porta entreaberta, com luz acesa. Por reflexo profissional de quem busca composições não óbvias, aproximou-se devagar. Através da fresta estreita, vislumbrou uma figura feminina sentada diante de espelho, emoldurado por lâmpadas. O típico camarim principal. A postura revelava algo errado. Ombros tensionados, subindo e descendo rapidamente. Respiração visível mesmo à distância. E as mãos tremiam violentamente sobre o colo do vestido azul marinho. Marcos levantou a câmera instintivamente. Seria a foto perfeita. Aquela que captura a verdade, crua, que ninguém deveria ver, mas todos deveriam conhecer. Mas então, viu o rosto dela refletido no espelho. Terror absoluto, congelado em feições bonitas. Seus dedos pararam a milímetros do botão. Uma escolha se materializou. A foto que poderia mudar sua carreira, ou a humanidade que ele pensava ter perdido quando perdeu tudo. Marcos baixou a câmera lentamente, respirou fundo sentindo o peso daquela decisão, e bateu de leve na porta entreaberta, com os nós dos dedos. Isabela se sobressaltou violentamente, girou no banco estofado, tentou disfarçar o tremor das mãos escondendo-as rapidamente sob as coxas. Com voz que ela forçou a soar controlada, mas que saiu quebradiça, perguntou quem estava ali. Ele se identificou, através da fresta como fotógrafo contratado para o evento, e perguntou se ela estava bem. A resposta veio automática como um reflexo treinado. Estou ótima, obrigada. Você não deveria estar aqui. Mas o corpo atraía brutalmente. O tremor intensificava, subindo pelos braços até os ombros. A respiração ficava mais irregular. Marcos tomou uma decisão que poderia custar-lhe o trabalho. Abriu a porta, entrou, fechou atrás de si com cuidado. A tensão explodiu no ar imediatamente. Ela poderia gritar, chamar a segurança que certamente patrulhava os corredores, arruinar não só este trabalho, mas qualquer possibilidade futura dele. Mas algo no olhar de Marcos, algo que não era curiosidade mórbida nem oportunismo, mas compreensão sem julgamento, a fez permanecer em silêncio. O diálogo começou hesitante. Ele mencionou que reconhecia aqueles sinais porque havia vivido algo similar após a morte de Clara, sua esposa, quando seu corpo simplesmente se recusava a funcionar em momentos aleatórios e cruciais. Isabela, surpreendida por aquela vulnerabilidade vinda de um estranho, baixou a guarda gradualmente milímetro por milímetro. A confissão saiu aos pedaços. A primeira crise de pânico havia sido 6 meses atrás em Viena. Achara que fosse problema cardíaco. Depois Berlim, depois São Paulo. E hoje era o pior ataque, até agora. Marcos puxou uma cadeira dobrável encostada na parede, sentou-se a uma distância respeitosa e compartilhou sua própria história. Após a morte de Clara, ele teve ataques similares
paralisantes, vergonhosos. E foi num grupo de apoio para viúvos que uma psicóloga voluntária ensinou uma técnica de respiração que às vezes funcionava. Ele perguntou se ela queria tentar. Isabela, desesperada e sem opções melhores, acenou afirmativamente. O momento seguinte foi estranhamente delicado. Ele guiou ela através do exercício, respiração quadrada, 4 tempos, inspirando, 4 segurando, 4 expirando, 4 em vazio, foco em um objeto fixo na sala, ancoragem absoluta no presente físico. Ela olhou para ele com uma mistura desconcertante de gratidão e confusão, como quem não consegue processar bondade inesperada. Então sussurrou a pergunta que a atormentava: como você consegue funcionar depois de perder tudo? A chamada ao interfone cortou o momento como lâmina. 15 minutos para o palco Senhorita Fonseca. O pânico retornou instantaneamente aos olhos dela, como maré, subindo rápido demais. Isabela verbalizou o pensamento impensável, que a atormentava há horas, cancelar o concerto. As palavras saíram quase inaudíveis, carregadas de vergonha. Arruinar a reputação construída, meticulosamente, em quase 3 décadas. Confirmar o medo secreto que a acordava às 3 da manhã suando. O medo de que ela era uma fraude e, eventualmente, todos descobririam. Ele não ofereceu soluções fáceis, nem frases motivacionais baratas, que ela já havia ouvido em palestras corporativas. Em vez disso, contou sobre a última noite do restaurante Tempero e Memória. Ele sabia que o lugar fecharia na semana seguinte. As dívidas eram impagáveis, os credores implacáveis. Mesmo assim, naquela última noite, decidiu cozinhar o prato favorito de Clara: cordeiro ao molho de romã, com legumes assados. Mesmo sabendo que não havia mais clientes, nenhuma plateia, nenhum propósito comercial, cozinhou porque aquilo era quem ele era, independentemente de resultado ou reconhecimento. Então ele propôs uma perspectiva radical para Isabela. E se você tocar, não por eles, não pela crítica, não pela sua reputação, mas simplesmente por você? E se hoje o tremor fizer parte da música? E se imperfeição for a coisa mais honesta que você já ofereceu a uma plateia? Isabela processou aquelas palavras no silêncio pesado do camarim. Segundos se esticaram como elásticos. Então ela fez um pedido inesperado que Marcos não antecipou. Pediu que ele a fotografasse naquele exato momento. Não a pianista impecável dos cartazes e capas de álbuns, mas a mulher assustada que estava prestes a subir no palco tremendo e tocar mesmo assim. Marcos hesitou. A câmera pesava diferente agora nas mãos, mas compreendeu o significado profundo. Ela estava documentando a própria coragem, criando evidência de que tinha escolhido não fugir. Ele fotografou ângulo próximo, luz natural do espelho de camarim. Foco nos olhos dela que refletiam simultaneamente medo e determinação, vulnerabilidade e força. Isabela se levantou devagar, alisou o vestido azul marinho com as mãos que ainda tremiam levemente. Respirou fundo usando a técnica que ele havia ensinado minutos atrás. Caminhou até a porta, girou a maçaneta. Parou no batente, sem olhar para trás. Sem olhar para trás, ela disse: fica na coxia. Se eu olhar para lá e você estiver lá, eu continuo. Se não estiver, eu não sei se consigo. Marcos posicionou-se estrategicamente na coxia esquerda do palco. Câmera em mãos, mas atenção total direcionada a Isabela, não às fotos que deveria estar fazendo. O teatro estava absolutamente lotado. 1.500 pessoas acomodadas nas poltronas de veludo vermelho. Silêncio reverente pairando como neblina densa
enquanto as luzes da plateia diminuíam gradualmente até a escuridão quase completa. Um único foco de luz iluminou o piano Steinway, de cauda, posicionado no centro exato do palco. Isabela caminhou desde a coxia oposta, passos medidos, postura externamente ereta, que só Marcos podia ver vacilando imperceptivelmente. Ele observou cada detalhe. A forma como ela ajustou o banco giratório com dedos trêmulos, a respiração profunda, antes de posicionar as mãos sobre as teclas de marfim, o olhar brevíssimo, que ela lançou na direção dele procurando confirmação de que ele estava ali como prometera. Os olhos deles se encontraram por uma fração de segundo através da penumbra lateral. Ela respirou, usando a técnica. As primeiras notas do prelúdio Op. 23, número 5, de Rachmaninoff, começaram hesitantes, quase tímidas, mas carregadas de algo que transcendia a técnica. Marcos não era especialista em música clássica, mas percebia que havia algo diferente naquela interpretação. Não era a perfeição mecânica que críticos costumavam elogiar. Era algo mais raro e perturbador. Vulnerabilidade transformada em arte audível. Havia um momento específico, uma passagem que exigia salto rápido entre oitavas distantes, onde a nota saiu ligeiramente desafinada, imperceptível para a plateia, mas gritante para ele que observava o rosto dela. Isabela vacilou por fração infinitesimal de segundo. O pânico, ameaçando retornar, como onda. Ela respirou, olhou novamente para a coxia onde Marcos permanecia imóvel e continuou. A transição para o Nocturne de Chopin veio suave, aquela passagem que exigia delicadeza extrema, controle absoluto, dedos que dançavam sobre teclas, como borboletas pousando em pétalas. As mãos dela tremiam visivelmente agora. Marcos podia ver mesmo à distância. Mas em vez de lutar desesperadamente contra o tremor, ela fez algo extraordinário. Deixou que ele se tornasse parte da interpretação. O resultado foi inesperado até para ela. A música ganhou qualidade etérea, quase quebradiça, mais humana que qualquer performance tecnicamente perfeita jamais poderia ser. O acorde final ressoou pelo teatro, vibrações se espalhando pelas paredes decoradas e subindo até o teto pintado com afrescos de anjos. 3 segundos de silêncio absoluto se seguiram, uma eternidade para qualquer músico no palco. Marcos segurou a respiração involuntariamente. O primeiro aplauso explodiu como trovão vindo da terceira fileira, seguido imediatamente por uma ovação que fez os lustres de cristal vibrarem. Sutilmente 1.500 pessoas, levantando-se espontaneamente numa standing ovation, que raramente acontecia em concertos de música clássica. Isabela permaneceu sentada no banco do piano, imóvel, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sob a luz do refletor. Ela virou lentamente a cabeça na direção da coxia esquerda. Procurando, encontrando, Marcos estava ali, exatamente onde prometera. Câmera abaixada ao lado do corpo, sorrindo de um jeito que ele não sorria há 18 meses. Os bastidores após o concerto eram um caos controlado de congratulações efusivas. Críticos visivelmente entusiasmados, rabiscando anotações em cadernetas. A empresária de Isabela visivelmente aliviada, falando ao telefone com alguém importante. Músicos da orquestra abraçando uns aos outros. Marcos observou aquela cena de longe, encostado numa parede lateral, e preparou-se para sair discretamente pela saída de serviço. Seu trabalho estava cumprido. As fotos estavam na memória da câmera. Aquele momento pertencia a ela, e ele era apenas o fotógrafo temporário. Mas Isabela o procurou através da pequena multidão que a cercava pedindo autógrafos e selfies. Seus olhos varrendo rostos até encontrá-lo quase na porta de saída. Ela se desculpou educadamente com um crítico alemão que tagarelava sobre nuances harmônicas e caminhou determinadamente na direção de Marcos. A conversa entre eles foi breve, mas carregada de significado não verbalizado. Ela agradeceu, não pela técnica de respiração ou pelas palavras de encorajamento, mas por ter ficado na coxia como prometera, por ter sido a âncora que ela precisava quando o pânico ameaçava arrastar tudo. Ele respondeu que havia sido um privilégio testemunhar
coragem real. Não a versão romantizada que aparece em filmes, mas a versão suja e trêmula e genuína. Isabela então tirou um cartão de visitas do bolso escondido no vestido e ofereceu a ele. Proposta direta, ela precisava de alguém para documentar o restante da turnê europeia que começaria em 3 semanas. Alguém que fotografasse o processo, não apenas o resultado. Os ensaios, não apenas os concertos. A pessoa, não apenas a persona pública. Marcos segurou o cartão entre os dedos, sentindo o peso daquela escolha. Aceitar significava sair da zona de pura sobrevivência, onde ele havia se entrincheirado, arriscar-se novamente em algo que importava. Permitir que algo além de dor definisse seus dias. Ele olhou para a câmera que segurava. Pensou em Clara, que sempre o incentivara a criar a arte, não apenas comida. Marcos respondeu com voz mais firme que esperava. Eu aceito, mas com uma condição. Você me deixa fotografar os ensaios. Os erros, os momentos imperfeitos. Nada encenado. Isabela sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso genuíno que alcançou os olhos cansados. E estendeu a mão direita, num aperto formal, que selou acordo informal. Combinado. Começamos amanhã às 9 no estúdio de ensaio Prepare Say, porque eu ainda tremo. A história de Marcos e Isabela não terminou naquela noite com finais hollywoodianos embrulhados em laços perfeitos. Terminou com um começo hesitante. 2 estranhos, que testemunharam a fragilidade um do outro e escolheram não desviar o olhar. Nas semanas que se seguiram, Marcos fotografou Isabela em dezenas de situações que nunca apareceriam em cartazes oficiais, ensaiando passagens difíceis, dezenas de vezes até acertar. Errando e rindo do próprio erro, sentada no chão do estúdio comendo sanduíche entre sessões, às vezes ainda tremendo, mas sempre continuando. Ele redescobriu algo que achava ter enterrado junto com Clara. A capacidade de criar a arte que importava. Não por dinheiro ou reconhecimento, mas porque capturar verdade humana era propósito suficiente. Isabela, por sua vez, começou terapia adequada para a síndrome do pânico. Aprendeu que medicação não era fraqueza e que pedir ajuda não diminuía suas conquistas. Os ataques não desapareceram magicamente, mas ela desenvolveu ferramentas para atravessá-los. Desenvolveu-se entre eles uma amizade genuína, construída sobre fundação sólida de vulnerabilidade compartilhada. Conversas honestas sobre perda e reconstrução. Compreensão de que recomeçar não exige estar curado, apenas disposto. Não houve romance cinematográfico, porque a vida real raramente funciona assim. E ambos precisavam de amigo, não de salvador. A foto que Marcos tirou dela no camarim, naquela noite, a mulher assustada prestes a tocar, tremendo, foi emoldurada e colocada na parede do estúdio modesto que ele conseguiu alugar 3 meses depois. Abaixo da foto, uma legenda manuscrita com caligrafia dele. Coragem, take 1. Porque essa foi a primeira de muitas vezes que ambos escolheram fazer algo importante. Mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem garantia de resultado. Às vezes a diferença entre desmoronar completamente e recomeçar devagar é ter alguém que testemunhe seu tremor e permaneça ali mesmo assim. E às vezes descobrimos que esse alguém também está tremendo, também está com medo, também está apenas fingindo ter certeza, até que a certeza eventualmente chegue. Se essa história ressoou com você, se você já tremeu antes de algo importante, ou conhece alguém que está tremendo agora, compartilhe esse vídeo. Às vezes histórias como essa chegam exatamente quando alguém precisa ouvir. Você não precisa estar pronto para recomeçar, apenas disposto. Me conta aqui nos comentários qual foi aquele momento em que você teve que fazer algo importante, mesmo tremendo. Eu leio cada comentário e sua história pode inspirar alguém que está assistindo agora. Para mais narrativas reais sobre recomeços imperfeitos e conexões inesperadas, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova história que nos lembra que ser humano é sempre suficiente. Até a próxima história. E lembre-se, tá tudo bem tremer.